Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Ok. Perfeito. Antes da gente comentar um pouquinho a lição, vamos olhar os objetivos para essa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição dessa semana. Objetivo de conhecimento, qual era nosso aprendizado para essa semana? Saber que Deus comunica a sua mensagem de diferentes formas e nas diferentes pessoas. Okay? Então, o objetivo do olhar da lição dessa semana passa por duas questões que envolvem o processo da propagação da mensagem ou da pregação da mensagem de Deus. Entender que a mensagem de Deus é uma só, porém comunicada de forma diferente por diferentes pessoas, para diferentes pessoas e com aplicações diferentes. A mensagem é sempre a mesma, que é a mensagem de graça e salvação, porém ela assume matizes diferentes, porque as necessidades das pessoas são diferentes, portanto ela chega de diferentes maneiras, com diferentes abordagens, por diferentes pessoas, para diferentes pessoas. Esse é o contexto de conhecimento da lição dessa semana, naquilo que foi o ministério de Paulo e porque Paulo era uma pessoa importante para esse tipo de missão, de abordagens distintas, de mensagem igual, mas de abordagens distintas, com matizes diferentes para pessoas diferentes. Segundo objetivo, qual é o sentimento de perceber que Deus adequa a sua mensagem ou adequa o seu processo a contextos, pessoas e necessidades distintas? Apreciar o fato de que as pessoas diferem em seu contexto cultural e em sua compreensão, e que Deus quer se revelar a elas de maneira diferente. Portanto, perceber que existe a diferença, entender a diferença e a riqueza dessa diferença é o desafio emocional da gente que não quer ser diferente. A gente não aceita por natureza a diferença, a gente tem que aprender isso. A gente não convive bem com a mudança contextual, com a mudança dos nossos protocolos. É mais confortável que as coisas aconteçam do nosso jeito, com o nosso perfil, com o nosso gosto. Então, o sentimento resultante de perceber que Deus age diferentemente para pessoas diferentes e a riqueza disso, esse sentimento que brota no nosso coração é um sentimento de apreciação por isso. E a riqueza que isso traz enquanto desenvolvimento. Qual a prática? Escolher estar aberto a novos, criativos métodos de testemunho que ainda não tenham sido experimentados. Portanto, a grande riqueza da diferença é descobrir outros jeitos de fazer as mesmas coisas. Isso tira a monotonia, isso amplia a capacidade e o desenvolvimento de todos nós, embora nos tire da zona de conforto. E aí, esse é o dilema. Querer continuar aprendendo e ser um ser aprendente é o grande desafio dos sujeitos cômodos, dos sujeitos que gostam da zona de conforto. Paulo é o exemplo talvez mais fantástico na Bíblia dessa situação de você sair da zona de conforto e se colocar em condições mais variadas possíveis na pregação do Evangelho. Para entender isso, vou voltar na lição da semana passada de um comentário que não foi feito, só foi feito quando eu cheguei em casa. Então vou voltar na lição da semana passada e começar daí. Quem era Paulo e para que ele foi criado? Para que ele foi desenvolvido? Se você olhar a história de Paulo, Paulo tem o paradigma perfeito do desenvolvimento de um sujeito de futuro. As melhores escolas, os melhores mestres, o melhor desenvolvimento, todas as possibilidades de intercâmbio para aprender língua, cultura e estrutura distinta. Então Paulo era um judeu, criado no estrito modelo da cultura judaica, da cultura hebreia. É um sujeito que nasce no Império Romano como cidadão romano, portanto também é educado no mais estrito do jurista romano, e também é um sujeito grego de cultura,
educado na melhor escola judaica grega, com o melhor mestre desses dois modelos, da escola aristotélica Gamaliel. Portanto, Paulo tinha todo o perfil necessário para se tornar um grande estadista, ou um grande mestre, ou um grande homem de sucesso para a vida daquela época, para o contexto daquela época. Falava latim, falava grego, falava hebraico e falava aramaico. Isso até onde a gente consegue ver, salvo outras coisas que talvez Paulo tenha aprendido nas suas incursões enquanto academia. Além disso, tinha uma profissão. Sabia fazer tendas. Não dependia do sustento de outros. Ele mesmo tinha a sua profissão. A despeito de tudo isso, Paulo sai desse contexto e passa para uma nova missão. Ser presidiário 2/3 da vida, andar de um tribunal ao outro boa parte da sua vida, sofrer perseguições por todos os modelos que você possa imaginar, sofrer agruras dessas perseguições e prisões de toda a sorte que você pode imaginar, desde açoites até condições de vida subhumana, ficar preso e amarrado a troncos em algumas dessas prisões, viver uma parte dos modelos enquanto prisão domiciliar, preso punho ou perna a um soldado romano que trocava a cada troca de guarda. Esse era Paulo. O sujeito que era Saulo de Tarso, com todo um futuro promissor, vira o Paulo apóstolo nessas condições. Oi? Sim, fora os naufrágios nos transportes de um lugar para o outro, picado de cobras e coisa do gênero. Então, esse é Saulo virando Paulo. Em todo esse contexto de transição de vida de Paulo, o que a gente descobre? A missão de Paulo era diferente do sonho do Saulo. A missão do Paulo precisava dessas circunstâncias para ele ter a autoridade que tinha para dizer o que disse. As pessoas mais variadas a quem disse. Ou seja, Paulo era um sujeito que podia de fato chegar na frente de um rei e falar com a qualificação digna de um rei à frente de toda aquela situação da corte. Era um sujeito com toda a competência para chegar à frente de um juiz e descrever e destilar todo o modelo legal com conhecimento de causa. Também era o sujeito que poderia chegar ao mais humilde dos sujeitos da face da terra e dizer: você não sabe o que é sofrimento. Eu sei, eu posso dizer. Você não sabe o que está dizendo quando está falando que está sofrendo. Eu sei, eu posso dizer. Paulo não tinha limites no modelo. De A a Z, Paulo conhecia todos os desenhos. Por isso, Paulo era especial. Um vaso escolhido. Um vaso especial. E ao longo da sua vida, ele começa a desenvolver o seu ministério, utilizando-se de tudo isso que fez parte do contexto de preparo da vida de Paulo. Então, se há alguém em quem o contexto da diferença e o contexto das aplicações diferentes, se há alguém que é exemplo disso, esse alguém é Paulo. Porque ele viveu todas essas diferenças. Viveu todas essas circunstâncias. Inclusive as diferenças no limite físico. De ter ficado cego e voltado a ver. De ter um espinho na carne como resultado do processo da sua conversão que o perseguia enquanto limitação ao longo da vida. Paulo tinha todos os contextos na vida dele para atingir uma missão específica, num momento específico de transição do evangelho cristão. Cristo havia ido embora e alguém precisava romper as barreiras socioculturais, econômicas, sociais, de todos os contextos possíveis onde o evangelho precisava entrar, e entrar em velocidade alta, entrar rapidamente. E Paulo é o exemplo dessa situação de adaptabilidade metodológica de Deus para atingir as pessoas. Diga. Apesar de tudo isso, Paulo, está tudo certinho, será que às vezes nós exaltamos mais a Paulo do que a Cristo, que pode até idolatrar? Pode, se eu perder de vista a mensagem. Se eu não perder de vista a mensagem, eu tenho ideia clara de quem foi que fez Paulo ser assim. Porque Paulo não se tornou assim por causa da sua competência, mas por causa da missão. Ele teve que aprender isso. Por isso ele ficou na reclusão durante quase 3 anos,
até aprender a missão. A competência para o exercício da missão, no que diz respeito à parte humana, Paulo deu conta dela sozinho, porque tinha que ser assim mesmo. Agora, a missão não dava para ele aprender sozinho, então ele vai para a reclusão por quase 3 anos, para depois voltar e começar a missão de fato. Portanto, se eu perder de vista a missão, sim, eu corro o risco de exaltar Paulo como um sujeito fantástico, como qualquer outro, tá? Pedro, João ou qualquer outro. Se eu não perder de vista a missão, aí eu encontro o sujeito na missão e qual é o meu papel na mesma missão. Aí é uma escolha de por que lado eu vou olhar o sujeito. Pastor? Pastor, ali na parte de jejum final, fazer, escolher estar aberto a novos e criativos métodos. Sim, sim. Eu queria fazer uma primeira colocação. Nós temos hoje, vendo alguns movimentos, alguns sistemas que estamos usando como igreja, e que tem sido motivo de crítica de muitas pessoas. Por exemplo, Nova Semente. Eu sei que pessoas, inclusive colegas nossos, que criticam, não aceitam o jeito nenhum. O pastor Binho esteve dirigindo uma semana de oração para nós aqui, hoje ele dirige também, como é que é? Sim. Primeira Essência, não é? Então, um sistema totalmente diferente. Diverso do modelo atual. O pastor Paulo Leitão, quando chegou na África, não sei quantos de vocês já leram aqui o primeiro livro, Salto no Escuro. Salto no Escuro. Ele começou a pegar o evangelho com uma bola de futebol. Pegou uma bola e ficava jogando na frente da casa dele, né? Dando balãozinho, fazendo na campanha e tal. O pessoal ia passando, ia parando, os meninos jovens, e de repente um grupo parou para conversar com ele. E ali ele começou a trabalhar com ele, levou para um salão que está atrás da casa dele e começou a pregação. Então é uma coisa interessante, né? Coisas interessantes sobre a diferença. O grande problema com as coisas diferentes ou os métodos diferentes é que as pessoas querem olhar os métodos de fora para dentro e não de dentro para fora. Então esse é o primeiro problema. Você nunca pode fazer uma avaliação da diferença sem entrar na diferença e conviver com a diferença até entender a diferença, para daí entender o método. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo nessas questões é que métodos diferentes são criados para pessoas diferentes e não para pessoas iguais. E aí quando eu vejo um método diferente e quero olhar o método diferente a partir das pessoas iguais, a minha crítica vai pelo viés das pessoas iguais. E o método não foi criado para elas, foi criado para as pessoas diferentes. Portanto, ele só faz sentido, ele só tem nexo para as pessoas diferentes. Então, vou usar o exemplo do que o senhor listou, a Nova Semente. Para quem foi criado? Para um mundo pós-moderno, uma geração pós-moderna de pessoas não adventistas. Onde está o problema da Nova Semente? Quando pessoas adventistas, não vou dizer se convertidas ou não, é um problema de cada um, buscam modelos diferentes para situações de vida que eles querem ter diferentes dentro de um contexto de uma igreja de iguais. Aí eu tenho uma aplicação totalmente fora do padrão, porque não foi feita para eles. E aí quando eu vejo o resultado na vida destes, não na vida daqueles que, para quem o método foi criado, eu olho o resultado na vida daqueles para quem o método não foi criado, e pelo resultado na vida deles eu julgo o método. Bom, primeiro eu estou julgando a pessoa errada, aplicada no contexto errado, com o método certo que não foi feito para ele. É óbvio que o resultado vai ser deletério, é óbvio que o resultado será ruim, ele está no lugar errado, nunca devia ter estado lá, foi para lá porque estava buscando outra coisa. Então assim, o problema do método é esse, é que o método tem um foco, tem um alvo. Se você olhar o texto de Paulo, ele vai dizer, Paulo era grego para judeus, era romano para gregos e era judeu para romanos. É isso que diz o texto? Não, ele era grego para gregos, era romano para romanos e era judeu para judeus. Se Paulo fosse romano para judeus, dá encrenca. Se ele for judeu para romanos, dá encrenca igual. Pedro fez isso. E se ele for grego para judeus, dá encrenca igual. O problema é só esse com o método.
Então, julgar método de fora para dentro, primeiro, é medíocre. Segundo, é insano. Terceiro, vai criar teses onde a tese não existe. Esse é o problema. Esse é o único problema. Então, assim, olhar métodos exige que você mergulhe no contexto da criação desse método. Mergulhado no contexto da criação do método e da necessidade que o método impôs para alcançar algo, aí sim eu posso julgar se o método atinge as pessoas para quem o método foi criado e poder julgar se o método não cria outros elementos complexos nas pessoas para quem o método foi criado. Aí eu posso até fazer uma análise consistente do método. Por exemplo, se eu for grego para gregos, mas errar o alvo, ao ser grego para gregos, Paulo fez isso no Areópago. Tentou destilar filosofia para gregos, utilizando-se do sistema evangélico, aplicando filosofia para gregos. O que Paulo percebeu? Ele ultrapassou o limite do método e integrou a mensagem em um sistema de pensamento que era inconsistente com a mensagem. Resultado, os gregos não creram. Paulo abandonou aquele método. Continuou sendo grego para gregos, mas abandonou aquele método que estava usando de discursar no modelo e sistema filosófico. Ele continuou atuando com gregos, mas mudou a metodologia. E continuou sendo parecido com gregos, usando linguagem grega, modelo silógico grego, mas mudou a forma da abordagem. Portanto, só quando você mergulha no sistema é que você é capaz de avaliar. Esse é um problema que vai percorrer a vida humana enquanto houverem seres humanos na Terra. Mas é um alerta para a gente julgar as coisas com um olhar um pouquinho distinto do processo. Vamos lá. Quais são as coisas que estavam por trás da história de Paulo? Primeira coisa importante da gente olhar, as diferenças de Paulo, a gente já viu no seu contexto de preparo. Qual é a aplicação disso à mensagem de Paulo e aos textos de Paulo? Então Paulo varre, a lição já introduz de cara, apresentando um monte de áreas pelas quais Paulo percorre nos seus textos e nas suas pregações. Então Paulo fala de doutrina, Paulo fala de coisas práticas da vida humana, Paulo dá conselhos, Paulo encoraja, Paulo dá bronca, Paulo apresenta o desenvolvimento claro do que é o cristianismo pessoal, discute posturas relacionais, relacionamento de igreja, vida da igreja, e por fim, no contexto de todas essas discussões, o centro da mensagem de Paulo é Jesus Cristo, e esse crucificado. Escândalo e loucura. Escândalo para os seus e loucura para os gentios. Esse é o desenho da mensagem de Paulo. Ou seja, ele varre tudo aquilo que percorre a vida da igreja, tudo aquilo que percorre os princípios da igreja, a teologia da igreja. Por isso Paulo acaba sendo um sujeito completo nos seus textos. Você varre de A a Z as cartas de Paulo e o que você vê é tudo que existe para ser estudado está lá. Paulo varre tudo, porque o público de Paulo é variado o suficiente para ele ter que varrer tudo. É quase que fosse uma Bíblia dentro da Bíblia. Chega a ser quase isso o texto de Paulo. Quando a gente começa a se aprofundar na vida dele e vai vendo por onde ele passou, a lição sugere aí da Síria à Espanha, como desenho da abrangência do ministério de Paulo. E quando a gente pensa que boa parte desse ministério não é feito livre, é feito por texto ou por discípulos encaminhados por Paulo com uma missão, aí a gente vê ainda o lado estrategista da missão de Paulo, que a despeito de estar preso, consegue sustentar a missão. Seja por texto ou por envio de pessoas para o exercício da missão. No fim da lição tem um negócio interessante ali. A lição sugere que se há alguém que pudesse representar no cristianismo a teoria do caos do efeito borboleta, esse alguém é Paulo. Aquela brincadeira da borboleta bate as asas aqui e em reação em cadeia vai acontecer um furacão do outro lado do mundo. Paulo é esse furacão. Ele bate asas com cartas e essas cartas mudam o mundo. Ele bate asas com uma mensagem e o cristianismo sai do, entre aspas, zero, sai de uma situação pequena para uma abrangência astronomicamente grande para o tempo de Paulo.
Chega a se estimar que no início das perseguições a gente deveria ter algo aí, talvez entre 3 a 5 milhões de cristãos. Se eu considerar que eu tenho hoje, vamos jogar bem em cima, assim, com todas as crianças junto, 20 milhões e poucos de adventistas, dadas as proporções de condições de hoje para a época de Paulo, eu tinha mais gente convertida nos dias de Paulo do que tenho hoje. Se eu for olhar sob esse prisma. Mas se eu for olhar sob o prisma do cristianismo, é quase metade do mundo. Portanto, o resultado do ministério de Paulo, se eu olhar sem o aspecto religião, olhar só o aspecto cristianismo, ele atinge quase metade do mundo. Esse foi o resultado, o efeito colateral do ministério de Paulo. Deixa eu só ir na ordem. Paulo ali atrás já deu a palavra. Quando Paulo já chegar no Evangelho, a gente tem que entender que naquela cidade que ele visitou, existiam judeus. Sim. E provavelmente esses judeus já tinham pregado o Evangelho para eles. Sim e não. Sim e não. Alguns lugares sim e outros não. O que eu chego a cuidar que ele sai é o seguinte: Paulo foi lá não simplesmente para reafirmar que os judeus acreditavam que ia acontecer. Paulo, na realidade, vai para algumas coisas dependendo do lugar em que ele está. Em alguns lugares ele vai abrir terreno. Vai começar o processo. Aí ele vai como missionário mesmo. Em outros lugares ele vai como teólogo. A pregação do Evangelho produziu dissensão e a dissensão produziu variações na aplicação. Variações para liberalismo e variações para radicalismo. Em alguns lugares sim, em outros não. Então assim, nos lugares em que ele tem a base, ele vai para reafirmação ou para correção das teses. Em lugares onde não existe, ele vai como missionário. E onde tem as teses corretas, ele vai com vacina. Por exemplo, se você ler a carta aos Romanos não tem nenhuma repreensão de teses. Ela é uma carta preventiva. Olha, pode acontecer que aí em Roma cheguem resquícios daquilo que eu já vi em Corinto, daquilo que eu já vi em Éfeso, daquilo que eu já vi em outros lugares. Se chegar, então já está aí o antídoto. E ele vai num diálogo imaginário com um ser imaginário, construindo uma tese sobre todos os problemas cruciais entre graça e fé, entre graça e obras, entre lei e graça. E ele vai vacinando a igreja de Roma sobre isso. E termina a segunda parte do livro de Romanos numa discussão sobre a essência do hebraísmo. E de que, a despeito do evangelho ter ido para os gentios, Deus não esqueceu do seu povo. E aí, se você ver Romanos 11, ele é soberbo nessa descrição. Então assim, Paulo, ele tem vários nichos e várias abordagens, dependendo do lugar para onde ele está escrevendo ou onde ele está indo. Então ele não tem um ministério único. Não dá para olhar Paulo só como missionário, ou só como teólogo, ou só como um sujeito de reafirmação de fé e pastor de ovelhas. Não, Paulo tem tudo embutido no seu ministério. Por isso ele é um ícone, ele é fora do padrão. Eu posso dizer assim que então ele é exclusivista. Depende do que você chama de exclusivista. Essa palavra tem hoje múltiplas facetas. Então, se você chamar de exclusivista, a verdade, sim, ele era exclusivo, não exclusivista. O evangelho de Paulo era exclusivo. Por quê? Era o evangelho de Cristo. Portanto, era exclusivo. Era de Cristo. Qual é o ensinamento de Paulo para nós? Quando eu prego o evangelho de quem? É meu ou é de Cristo? Que é a observação que o Elmer fez. Se o evangelho é meu, a tese é minha. E aí ela segue todo um percurso descricional meu. Se o evangelho é de Cristo, a tese é de Cristo. Portanto, o evangelho é exclusivo dele. Quando eu trago o evangelho para mim, ele deixou de ser exclusivo de Cristo. Então esse é um nó. Aí ele se torna exclusivista, sectário, não inclusivo. Então depende de como você olhar. Pastor? Pastor, eu fico pensando, essa região, toda a região que Paulo passou, pregou, são igrejas. Quando a gente hoje analisa, por exemplo, o caso de Nínive se converteu, mas 2 séculos e pouco depois foi destruída por causa da perversão. Hoje, se a gente visitar a região, toda essa região que Paulo visitou, que Paulo pregou,
O que nós temos lá hoje de igrejas quase praticamente? Quase nada. Quase nada. O que mostra o quê? O que mostra o quê? Quem veio depois de Paulo não fez a lição de casa. Portanto, aí tem um aprendizado. O que eu tenho que fazer com aquele evangelho que eu recebi? A gente não vê Paulo como missionário para falar que bom que ele foi. A gente vê Paulo como missionário para saber que a missão não terminou. Portanto, como discípulo de Paulo, eu tenho que ser o quê? Missionário. O problema é que os discípulos de Paulo deixaram de ser missionários e ancoraram seu modelo de crença nas tradições. Das tradições foram para o paganismo e do paganismo para a desilusão completa, que é o modelo que você encontra lá hoje. Se você viajar a região da Capadócia, se você viajar a região da Turquia, se você viajar mesmo a Europa, você vai ver ou um cristianismo de tradição medieval, ou agnosticismo e ateísmo. É isso que você vai ter lá. E as igrejas viraram museus. Então, o desenho é esse. Se não se continua a missão, não há sentido no evangelho. Deixa eu só dar uma continuidade aqui, já lhe dou a palavra ali, só para a gente não perder a lição em si. Já que a gente já fez devaneios de loucura por um monte de lugares, vamos para o lugar certo agora de novo. A lição aborda alguns elementos da pregação de Paulo que são importantes da gente lembrar. Primeiro, quando Paulo fala para gregos e para judeus, o que ele apresenta como modelo para eles, que é útil para a gente entender como fazer essa adaptação metodológica e conteudista do fenômeno da pregação. Quando ele prega para israelitas, de onde Paulo tira os seus exemplos para fundamentar o Cristo? Ele varre todo o conhecimento israelita, linkando as profecias do Velho Testamento com uma precisão cirúrgica, para mostrar para as pessoas que Cristo era quem disse ser. E ele busca nessa abordagem, que junto com a tradição hebreia, traz um contexto conhecido para eles, para do conhecido apresentar aquele que é, para eles, desconhecido. O Messias sofredor, o Messias na cruz. Para os gentios, qual é o modelo que Paulo usa? Ele vai no contexto crucial das discussões filosóficas da época, origem da vida, destinação humana, propósito da vida humana, estrutura e organização social humana. Ele vai buscar naquilo que era o auge das discussões filosófico-teóricas da época, dentro do contexto cultural gentil greco-romano, e disso ele sustenta as teses de uma outra lógica. Há um Deus criador, há um Deus mantenedor, há um Deus que prevê soluções para as mazelas humanas. E ele vai construindo, a partir do sistema de discussões que aquelas pessoas têm, uma outra abordagem de solução para os mesmos problemas. O que eu aprendo quando eu olho isso? De que jeito eu converso com um acadêmico sobre o Evangelho? De que jeito eu converso com um médico sobre o Evangelho? De que jeito eu converso com um jurista sobre o Evangelho? E de que jeito eu converso com um adventista sobre o Evangelho? Sobre o mesmo Evangelho? De que jeito eu converso com um católico sobre o mesmo Evangelho? Há nessa abordagem de Paulo uma percepção, uma sensibilidade de entender o sistema de pensamento do sujeito e quais são as principais inquietações que ele tem nesse sistema de pensamento, acha o lugar comum nesse sistema e apresenta uma nova abordagem de solução para as mesmas perguntas, com a mesma lógica e solidez do que o sujeito estava buscando. Isso é único em Paulo, enquanto abordagem para aquela época, porque Jesus fazia exatamente isso. Jesus entendia isso e tinha o preparo suficiente para fazer isso. Se você olhar as parábolas de Jesus ou as perguntas que Jesus fazia, ele as buscava naquilo que era exatamente o questionamento do sujeito, para dali construir uma tese. Se eu continuo olhando, como é que Paulo usa os exemplos dos soldados e dos atletas como referência para a vida cristã? Ele pega exemplos visíveis, como Cristo fazia com as parábolas, e transforma exemplos visíveis em modelos do Evangelho. A armadura, o capacete, a espada. No desenho dos atletas, o que ele faz?
Ele vai lá e busca o processo, ele busca o modelo da competição para mostrar que em Deus não há competição. Ele busca o modelo do coroamento no final para mostrar que na visão de Deus o coroamento é para todos que correrem a carreira e não para o que chegar primeiro. E ele vai comparando sistemas existentes no modelo humano para mostrar os paradigmas do modelo divino com os mesmos elementos. Qual é a alegria do sujeito que venceu a corrida? O aplauso no estádio. Qual é a alegria da graça? Que o último que chegar recebe o mesmo aplauso. Percebe? Ele vai na tese do momento e dali mostra um novo paradigma. Idem para os soldados. Para que serve tudo aquilo que o soldado se reveste? E é até difícil de andar. Para fazer a sua proteção e a sua colocação de vitória. Para que servem os elementos do cristianismo? Para me dar a vida eterna, a vitória que todos desejariam, inclusive o soldado, porque ele não quer morrer, por isso se protege. Então Paulo vai buscar exemplos da vida real e constrói parábolas vivas na sua pregação, que podem atingir com toda a propriedade um soldado ou um atleta, ou as pessoas que sonharam em ser atleta, mas nunca poderiam ser. Quando ele discute lei e graça, qual é a essência do seu debate? E o livro de Romanos é um dos especialistas para isso. A essência do seu debate é: a graça não anula a lei. A graça confirma a minha impossibilidade diante desta lei. E porque agora, salvo pela graça estou, posso obedecer livremente a Deus. Portanto, a graça me coloca de pé para obedecer a lei. E me tira debaixo da condenação da lei e me coloca como salvo em Cristo. Por sua vez, todo salvo em Cristo vive como Cristo viveu e lhe representa. Portanto, tem caráter ilibado diante dessa lei. Não por sua propriedade, não por sua força, mas porque Cristo passa a viver nele. Aquele que cumpriu a lei vive em mim e por isso eu posso obedecer. Essa é a construção de Paulo em Romanos. E ali ele define: por quanto tempo vale a lei? Vige a lei. Por toda a vida do homem. Portanto, de fato a lei é abolida. Em que dia? No dia em que você bate com as 10. Ali a lei acabou para você. Ali só sobra graça. Essa é a vigência da lei. Para que serve a lei? Se ela é santa, justa e boa, só serve para uma coisa: dizer quem é santo, justo e bom. Deus. Qual é o meu objetivo? Restauração à imagem do meu Criador. Portanto, a lei vige. A ausência dela é o caos. A lei não me salva, o que salva é Cristo, mas a lei mostra como vive o salvo. Esse é o desenho. Na carona disso, Paulo mostra a essência de tudo. A essência de todo esse sistema é única e exclusivamente para apresentar uma pessoa: Cristo e esse crucificado. Por que o Cristo crucificado é a essência de Paulo e não o Cristo ressurreto no primeiro momento? Porque é o Cristo crucificado que me constrange. O amor desse Cristo crucificado muda o meu coração, move o meu coração na direção da aceitação de quem sou eu e da necessidade que eu tenho desse Cristo. Uma vez feito isso, Paulo sai da depressão e mostra esse Cristo ressurreto, aguardando seus filhos na Canaã celestial. Então, o desenho do Cristo crucificado é para mostrar que imortalidade, que vida eterna só existe no Cristo que foi morto e ressurgiu. E se isso é verdade, eu não preciso me desesperar como aqueles que não têm esperança. Tessalonicenses capítulo 4. Eu posso olhar para frente na esperança de que quando esse Cristo vier, dado o sonido da trombeta, o alarido e a voz do arcanjo, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna em Cristo Jesus. E nós, os que ficarmos vivos, se estivermos vivos, nessa ocasião, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Percebe? Ele leva do Cristo morto a necessidade da salvação para um momento de esperança, vida eterna. E em Romanos, Paulo é soberbo ao dizer que a esperança não
confunde. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus nasceu em nosso coração pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo constrói a sua tese, ele fecha todos os buracos, todas as brechas possíveis da descrença, da desilusão, da desesperança, substituindo tudo isso por expectativa, esperança na vida eterna. Fecha o seu modelo para dizer: enquanto isso não acontece, precisamos conviver uns com os outros. E aí vem todos os conselhos de vida cristã e de convivência cristã espelhados em Paulo. O respeito e a tolerância à diferença, o respeito e a tolerância ao outro, o respeito pela vida do outro e um olhar para a vida do outro pelo olhar de Cristo. Eu não vejo como o outro é, mas o que ele seria a partir da convivência comigo e com Cristo. E essa é a proposta de vida cristã, de igreja cristã para Paulo. Uma igreja que seja inclusiva de judeus, de romanos e gregos, mas que respeite quem é judeu, quem é grego e quem é romano. Que a cultura judaica seja respeitada naquilo que é da sua cultura, mas que também a salvação presente no grego e no romano seja respeitada sem imposições da cultura hebreia sobre eles. Convivência cristã. Que maridos e mulheres convivam dentro do contexto do espírito do cristianismo. Mulheres sejam submissas a vossos maridos como em amor. Maridos, amem a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E vocês que são solteiros, se puderem continuar assim, se enterrem na missão. Mesmo texto, Coríntios 7. Percebe? Paulo olha para todos os detalhes da convivência da igreja e fala: seja satisfeito como você está e com a missão que Cristo te deu, e se lance nos braços dele. E conviva com os outros, entendendo e aceitando e suportando as diferenças. Esse é Paulo falando à igreja cristã. Portanto, a leitura do texto de Paulo é o segredo para uma vida num mundo como o de hoje, de tantas diferenças, de tantas teses doidas, de tantas estruturas malucas e de tanta distorção do Evangelho. Resgatar os textos de Paulo com a sua essência é resgatar a essência do cristianismo num mundo de diferentes, para um Evangelho igual, para uma missão igual. Essa percepção é o grande legado do ministério de Paulo a ser aprendido para os nossos tempos, para as condições em que estamos. O que a gente precisa é enxergar isso e se lançar para essa mesma missão. Eu queria voltar ao texto de base, que é o texto do verso áureo, para encerrar esse desenho. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas antes, uma coisa eu faço: esquecendo do que ficou para trás, prossigo para o alvo. Qual alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, qual é o alvo de Paulo? Às vezes as pessoas olham só a palavra prêmio e esquecem a sequência. Qual é o prêmio? O prêmio é a vocação. Esse é o prêmio. Quando Paulo olha para frente, o que ele vê? Eu prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação. O prêmio não tem sentido como prêmio. O prêmio é poder chegar no céu e ver o resultado da vocação. O prêmio não é a coroa, não é a harpa, não é a mansão. O prêmio são as dezenas e milhares de pessoas que vão chegar para você no céu e falar assim: posso fazer um selfie com você? Eu só estou aqui por sua causa. Esse é o prêmio da soberana vocação. Posso chegar no céu e posso fazer um selfie com você? Você não me conhece, mas eu estou aqui por sua causa. Vocês já imaginaram a fila para fazer selfie com o ladrão na cruz? Parece um pouco difícil pensar que o prêmio seja partilhado, porque a vocação me parece que é o trajeto. A vocação é o trajeto. O prêmio da soberana vocação é o resultado do trajeto. O resultado do trajeto são pessoas que entraram lá. Esse é o resultado. O resultado do trajeto não é eu estar lá. O
O eu estar lá foi definido quando eu aceitei a vocação. Agora o prêmio qual é? É quando eu chego lá e vejo o resultado de eu ter aceito a vocação. Qual é o resultado? Pessoas que estarão lá por minha intervenção, por minha participação no processo. Esse é o grande prêmio. Esse é o grande prêmio. Sim, o prêmio não é esse. O prêmio não é a coroa, é o que ela significa. O prêmio não é estar lá, é estar lá não sozinho. Esse é o prêmio. Quando a gente vê o prêmio sob essa perspectiva, a missão fica clara. E aí a gente não tem outra coisa para fazer a não ser o quê? Continuar a vocação. Não importa qual o método e qual a estrutura que me compete dentro da missão. Eu tenho que achá-la, tenho que exercê-la, porque pessoas precisam estar lá para desfrutar da mesma alegria. Esse é o desenho da missão. É assim que funciona. Tinha uma observação para orar? Já respondeu, eu queria perguntar como Paulo deve ter usado, talvez até como elogio, soldado, porque Sim, os sim. melhores soldados. Sim. Na Grécia, o esportivo, né? Sim. É o centro do mundo no esporte. E Roma, Ele deve ter usado exército. esses métodos para começar. Com toda certeza. E observar e a gente precisa orar, porque senão o pessoal perde tudo. Uma das coisas que Paulo nos ensina é como trabalhar em equipe. E ele tinha uma equipe, nossa missão menciona hoje, Estratégia. aparece 10 nomes de pessoas que têm trabalhado, tem essa habilidade. Embora ele tenha sido duro com João Marcos, mas depois Ele mesmo reconhece e pede de volta. E mandou buscar João Marcos para ser seu auxiliar. E então ele distribuiu esses líderes que trabalharam com ele em equipe. Por isso ele foi bem sucedido. Sim. Contexto de Paulo. Vamos orar? Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos por tua imensa graça que nos atinge e nos constrange o coração a continuarmos a missão. Te agradecemos pelos exemplos daqueles que vieram antes de nós e nos mostraram o caminho, nos mostraram metodologias, nos mostraram a forma de convivência. Acima de tudo, te pedimos poder para que possamos aceitar a missão, viver uma vida de tolerância e de abrangência do Evangelho e na esperança de que em breve possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu. Dá que, se possível, isso ainda se cumpra em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.